Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Êxodo. Vamos ver agora o capítulo 29. Nós paramos no 28, ao qual se falava sobre as vestes sacerdotais e o significado de cada um dos símbolos que havia naquela veste. Agora nós vamos ver que no capítulo 29 nos traz instruções acerca do sacrifício e a cerimônia de consagração dos sacerdotes, instruções para Arão e seus filhos. As orientações sobre obediência e os mandamentos neste capítulo também estão registradas no livro de Levítico, no capítulo 8 e no capítulo 9. Assim como Moisés recebeu as instruções para a construção do tabernáculo e registrou a execução da obra, as instruções para a consagração dos sacerdotes também são combinados, assim como a sua execução. Então, nós vemos aqui, nesse capítulo 29, as instruções de como era para ser ungido, qual tipo de óleo, a unção na cabeça, né? Que eles até colocavam uma coroa sagrada, né? Que significava santidade ao Senhor, que tinha essa frase. Nós vemos também que eles usavam o óleo da unção especialmente preparado para este momento. Lá no versículo 7, ele era usado para consagrar pessoas e objetos a serviço do Senhor. Olha que coisa bonita. Quando estamos a serviço do Senhor, nós somos consagrados, né? E aí fala a questão do sacrifício, de como seria. Depois, Moisés também, no versículo 10 do capítulo 29, traz instruções para Arão e seus filhos de como deveria ser feito os holocaustos. No capítulo 30, nós temos a preparação do altar do incenso, instruções para Arão e seus filhos de como proceder no templo, pagamento e resgate após a contagem dos israelitas, a função da bacia de bronze, o óleo santo da unção e o incenso sagrado. O altar do incenso deveria ficar dentro do tabernáculo, na sala com o candelabro e a mesa dos pães. Nenhum incenso estranho poderia ser oferecido nele, apenas o incenso aromático, especialmente preparado. Nenhuma oferta poderia ser feita neste altar. Outras ofertas deveriam ser colocadas fora do tabernáculo e já teriam sido oferecidas pelo sacerdote antes. É interessante a questão que Deus também pede lá no versículo 11 do capítulo 30 para contar os homens de Israel, que geralmente essas contagens estavam associadas ao serviço militar e à guerra. Aos 20 anos, um homem já poderia servir como soldado. A prata coletada foi usada na construção dos tabernáculos. A contagem e o resgate refletiam a igualdade entre ricos e pobres diante de Deus e lembrava o povo de sua dependência do Senhor, e não da sua força numérica, bem como da sua responsabilidade de cuidar da casa de Deus. Nós vemos também que os sacerdotes deveriam lavar para estar limpos fisicamente, né? Por causa do sangue do sacrifício e da poeira do pátio do tabernáculo, isso significava que também uma purificação espiritual era imposto sob ameaça de morte do importante papel e posição ocupado pelos sacerdotes, também por causa do significado teológico. Deus é santo e os sacerdotes deveriam preparar-se para servir, purificando as vestes, purificando-se completamente. No capítulo 30, no versículo 35, vemos que era colocado sal no incenso para que dessa forma ele queimasse melhor, e como fosse um conservante, para que ele pudesse queimar mais. No capítulo 31, nós vemos como o Espírito Santo de Deus capacitou pessoas para realizar as obras de seu tabernáculo. Né, se nós pegarmos para ler, eu sugiro a leitura do capítulo 1 a 11, que nós vamos ver o Senhor dizendo a Moisés que chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E a Bíblia fala lá no versículo 3 que Deus o encheu com o Espírito Santo e o deu habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para madeira e para toda sorte de lavores. Então, olha que interessante. O Espírito Santo de Deus, ele nos enche e ele nos dá presença, ele nos capacita, né? Às vezes a gente até se pergunta, Senhor, como nós faremos tal coisas, né? Mas Deus, o Espírito Santo de Deus nos capacita, né? Nós vemos também no capítulo 31, sobre guardar o sábado, que é um dos mandamentos do Senhor. No capítulo 32, nós vemos que Moisés sobe ao monte para receber instruções de Deus, passar um tempo com o Senhor, e que durante esse tempo, nós vemos que o povo, vendo que Moisés demorava para descer do monte, resolveu fazer um bezerro de ouro para si. Eles foram pegando brincos, pulseiras, pegando um pouco de cada um, jogaram tudo no fogo e quando saiu um bezerro. E o que é interessante é que eles pediram para que Arão, que tinha sido ungido pelo Senhor, consagrado, fizesse esse bezerro, jogasse no fogo e retirasse. E aí, quando Moisés está descendo, né, o Senhor diz a Moisés, né, que o povo que ele fez sair do Egito estava se corrompendo. E Deus disse que ia destruí-los, né? Mas aí Moisés intercede pelo povo, né, falando, Deus, as pessoas vão zombar do Senhor, porque vão dizer que eles confiaram no Senhor e olha o que lhes aconteceu. E Deus, então, ele desiste, né, de dar destruição. Mas Moisés, ao descer e ver aquela cena, Moisés tinha acabado de receber no monte as tábuas com os 10 mandamentos do Senhor, e Moisés quebra tudo, ele fica irado, fica bravo. Quando ele vê o bezerro, as danças, ele fica muito irado. Então Moisés ele pega o bezerro, que
haviam feito e haviam queimado e quebra tudo, né? E aí então Moisés disse para eles, né, que ele ainda pergunta para Arão e Arão joga a culpa no povo. E Moisés manda matar os idólatras, né? A Bíblia diz no versículo 25 que vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão deixou-a solta, né, a vergonha no meio dos inimigos, então ele põe de pé no arraial e diz que quem é do Senhor, que fosse até ele. Então se ajunta a ele todos os filhos de Levi. E aí aos quais ele disse que o Senhor Deus de Israel, cada um pegasse uma espada, colocasse do lado para o arraial e batesse de porta em porta para matar cada um dos seus irmãos, os seus amigos e os vizinhos que fizeram um bezerro que não estava adorando a Deus. E foram o que os filhos de Levi fizeram. Naquele dia morreram 3.000 homens, pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um de vós. E aí Moisés novamente sobe para interceder pelo seu povo. E Deus fala que vai riscar esse povo do seu livro, né? E aí, mas mesmo assim, o povo continua rebelde. E então Deus, ele fere o povo que fizeram o bezerro, né? Lá no versículo 35, nós vamos ter essa história por completo. No versículo 33, nós vemos Deus dizendo que não irá mais com o povo, porque ele se entristeceu, que o povo é um povo obstinado. Mas aí nós temos Moisés dizendo que Moisés, na tenda da consagração, dizendo que se a presença de Deus não for, Moisés também não arredaria o pé daí, né? Que seria difícil. Então, mais uma vez, Moisés sobe ao Monte Sinai. E Moisés, já chateado com tantas situações, Moisés pede para ver quem é esse Deus que fala com ele, né? E é o momento onde Moisés vê a glória de Deus. Deus diz para Moisés que é impossível que ele veja a face de Deus, mas que ele se escondesse e que Deus passaria. E após Deus passar, ele poderia ver as costas do Senhor. E Moisés tem uma visão gloriosa. Aqui nós temos uma pequena ilustração do povo adorando o bezerro de ouro. E aqui, Moisés com o rosto resplandecente. No capítulo 34, do 1 ao 9, Moisés lavra as 2 novas tábuas dos mandamentos, que vê a Deus e adora a Deus, no capítulo 34. Né? As primeiras Deus tinha feito e entregado para Moisés. Essas Moisés tem que lavrar e fazer. Deus reafirma a promessa, mas admoesta contra a infidelidade do povo. Deus reafirma a promessa de liberdade, de terra prometida, mas ele fala para o povo se abster de fazer aliança com moradores das outras terras, que o povo deve adorar somente a ele. No versículo 18 e 28, nós vemos as 3 festas estabelecidas por Deus. As festas dos pães asmos, a festa das semanas e a festa das colheitas. E ofertas agradáveis ao Senhor, o que Deus receberia como oferta agradável. Deus fala que oferiam sangue do sacrifício com pão levedado e que ninguém ficará com o sacrifício da Páscoa da noite para a manhã seguinte. Deus vai dando as instruções, né? Então Moisés passa tanto tempo com Deus que lá no versículo 29 ao 30 nós vemos que o rosto de Moisés resplandece depois de falar com Deus, né? A Bíblia diz que quando Moisés desce do Monte Sinai, tendo as mãos as tábuas do testemunho, quando ele desceu, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. E olhando Arão e todos os seus filhos de Israel, eis que resplandecia a pele do seu rosto, todos eles tinham medo, temeram chegar perto dele. Então Moisés chamou Arão e os príncipes da congregação, e Moisés falou, depois que viram também os filhos, todos ficaram com medo. E assim Moisés, ele cobre o rosto, né? Moisés desce do monte com as tábuas e cobre o rosto para não assustar as pessoas, né? E aí no capítulo 35, nós vemos as instruções de Deus, os 10 mandamentos, né? Nós vemos sobre guardar o sábado, nós vemos Deus mandando trazer ofertas de coração para o tabernáculo. Deus novamente explica que seria usado no tabernáculo. Os israelitas trazem ofertas de coração para o Senhor e Deus chama pelo nome Bezaliel e Aholiabe e lhes deu um coração que ensinasse. Aqui nós vemos Deus já instituindo, né? Como seria os primeiros ritos religiosos, né? De como Deus gostaria que as coisas fossem feitas, né? Quando Deus chama Bezaliel e Aholiabe e lhes dá o dom de ensinar, lá no versículo 30 ao 35, nós vemos então que Deus os enche de habilidade para fazer toda a obra de mestre. E até a mais engenhosa. É muito bonito o trabalhar de Deus. No capítulo 36, nós vemos que as ofertas são entregues aos artesãos, e houve tantas ofertas que o povo foi impedido de entregar. Quando eles pediam, né, quando Moisés pediu, teve tantas ofertas, mas tantas ofertas que chegam ao ponto de Moisés falar, chega, a partir de agora ninguém precisa dar mais nada. Confecções, aí nós vemos a confecção das cortinas, o véu do resposteiro, nós vemos a arca, o propiciatório, o candelabro, o altar do incenso, o óleo sagrado, o incenso santo, o altar do holocausto, a bacia de bronze, o átrio do resposteiro, a enumeração das coisas do templo, tudo era contado, as vestes sacerdotais sendo confeccionadas lá no capítulo 39, né, e trazem a Moisés todas as obras do templo completas, e Moisés abençoa tudo. No capítulo 40, e último capítulo do livro de Êxodo, nós vemos Deus ordenando que o tabernáculo seja
útil, né, e levantado, e manda ungir todos os utensílios. Tudo aquilo que foi feito deveria ser consagrado. Então Moisés faz tudo como o Senhor ordenou. E assim que o tabernáculo está terminado, vem a nuvem de glória do Senhor e cobre o tabernáculo. Essa parte marca o cumprimento da interação de Deus, de santificar o tabernáculo com a sua presença e de habitar entre os israelitas de tal forma que o conhecessem como Deus, aquele que o resgatou do Egito, com esse propósito. Muito interessante, né? A presença de Deus. E assim se encerra o livro do Êxodo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar com um amigo. A graça e a paz e bons estudos!